Sejam bem-vindos à nossa aula de custos, módulo 4 da unidade de PS manhã. Hoje, excepcionalmente, a aula está sendo remota. Eu enviei para vocês uma lista de exercícios. Bom, então vamos começar a conversar sobre o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dois sistemas de acumulação de custos importantes em termos de processo de fabricação, que é o sistema de acumulação de custos por ordem de produção, ou também encomenda, e o sistema de acumulação de custos por processo. A acumulação, né, porque os custos são acumulados nos produtos, né? Que custos são esses? Já conhecemos, né? Matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos de fabricação, né? Ou gastos gerais de fabricação. Então, assim, o que vai distinguir, né, o formato, né, o sistema que a empresa vai utilizar para formar seu custo? Basicamente em função do processo produtivo dela, né? Imagine que, vamos criar uma situação aqui. Imagine que você tenha, vamos supor, você comprou um apartamento, o apartamento está lá no zero, assim, pelado, não tem nada. Comprou ele zerinho. O sonho, né, de todo mundo. E aí você vai lá, o quarto está vazio, a cozinha não tem nada, né? Só tem a bancada, o banheiro também, e você quer colocar armários ali. Quem não quer colocar armários planejados? Aí você decide, né, ligar para Delano ou para Todeschini, e aí vem lá um vendedor, um consultor, um representante da empresa, e aí vem conversar com você, vai lá no apartamento, aí ele procura saber o que você quer, como você quer, se você quer, por exemplo, guarda-roupa com porta de correr, com porta de abrir, se você quer espelho na porta, ou quer espelho dentro da porta, se você quer 4 gavetas ou 6 gavetas, se você quer um espaço para botar um escritório, um computador, enfim, ele vai anotar os seus desejos, vai tirar as medidas e vai lhe fazer um orçamento. Aí vai na cozinha também, né, fazer lá as medidas. Eu quero que aqui seja espaço de micro-ondas, aqui eu quero que tenha um escorredor de louça, aqui eu quero não sei o quê. Então, perceba, ele vai fazer um projeto especificamente para você. E aí você, aprovando o projeto, né, um projeto que vai ficar ali em torno de pelo menos uns 80 mil, acredite, é por aí mesmo, acho que até mais, né? Então, se você tiver com a grana e decidir fazer, o que a empresa vai fazer então, né? Vai abrir uma ordem de serviço, né, com seu nome lá direitinho, e vai acumular, vai começar a fabricar as peças necessárias para trazer, para colocar, né, no seu montar no seu armário, no seu apartamento, né? Então, provavelmente ele já tem lá algumas coisas já pré-fabricadas, outras coisas eles vão cortar na medida, vão ajustar, etc. E aí, como vai ser o modo de acumulação de custos, né? Lá nessa empresa? Eles vão abrir a ordem de serviço e nessa ordem de serviço eles vão fazer o quê? As anotações de todos os gastos, custos necessários relacionados a essa ordem. Então, eles vão fazer a anotação de todo o material utilizado na fabricação do seu modulado, né, do seu móvel, vai fazer a anotação de toda a mão de obra direta, já aprendemos como calcular isso, né? E vai fazer a atribuição do CIF, né, do custo indireto de fabricação, que já aprendemos, né, são aqueles custos comuns a todas as ordens, mas que cada uma leva uma parcelinha de acordo com uma base de rateio. Então, essa ordem vai receber também uma parcelinha de custo indireto de fabricação. E aí, quando o produto, né, o armário estiver tudo pronto e montado na sua casa, você vai ter um encerramento dessa ordem. Ou seja, qual vai ser o custo final, né, do produto que uma Todeschini ou uma Delano entregou para você? É o somatório de todos os gastos acumulados naquela ordem. Então, assim, a forma de se apurar o custo na produção por ordem
é, de uma certa forma, simples, porque basta você somar todos os custos acumulados na ordem. Quando o produto estiver acabado, pronto, não precisar receber mais nenhum tipo de custo, é só você encerrar a ordem e fazer o somatório, pronto, você já tem o custo do produto. Então, assim funciona a produção por ordem, né? Produção ou por encomenda. O cliente, né, não é feito nada, aliás, tudo que é feito é para atender um cliente em específico, uma encomenda específica. E aquele produto, né, fica sendo único para aquele cliente, né, para satisfazer aquele cliente que está de acordo com os desejos ou as condições que aquele cliente impôs para que o produto ficasse pronto. Correto? Muito bem. Vamos então. Ficou clara essa ideia para vocês de produção por ordem? Alguém aí? Vocês estão tímidos, né? Entendi. Não precisam ficar tímidos, não. Vamos conversar comigo. Muito bem. Vamos então agora. Vamos ver uma outra situação. Esse mesmo apartamento. Bom dia, o pessoal que está chegando aí. Então, esse mesmo apartamento que está lá zerado, né, sem nada, mas você precisa colocar armários, entre outras coisas, né? Apartamento novo, a gente quer móveis novos, né? Dentro das possibilidades, a gente quer colocar tudo novo. Só que você fez um orçamento lá com a Delano, ou com a Todeskine. Estou falando essas duas porque não estou fazendo propaganda, não. É que eu lembro, tá? De nome. São mais comuns. E aí você, né, tem que botar. Você quer armário no quarto, quer armário na cozinha, quer armário ali no banheiro, embaixo das pancadas ali. Só que você também tem que comprar um monte de outras coisas, né? Apartamento novo, você quer um sofá novo, você quer uma geladeira nova, você quer uma cama nova, etc. Então, fez lá o orçamento, né, com a Todeskine, pô, calma aí, 80 mil vai ficar puxado. Eu vou fazer o seguinte, vou, vou tirar as medidas aqui de onde eu quero colocar armários e vou lá nas Casas Bahia, né, e vou lá comprar um Bartira, né? Vamos lá comprar aqueles armários, guarda-roupa Bartira que tem lá, que vai quebrar o galho por enquanto, né? Esse, por enquanto, a gente sabe que é eternamente, né? Depois que você bota o armário lá, já era, né? Você não tira mais. Mas, enfim, vamos supor que você tem esse sonho, né? Não, vou colocar lá um Bartirão lá no meu quarto, na minha cozinha, e depois, quando eu tiver com grana, eu faço o armário por encomenda. Bom, enfim. Aí você decide lá nas Casas Bahia, só que os armários que tem lá, mesmo que você leve, né? Bom, foi lá, tirei a medida do quarto e você já vai mais ou menos com as medidas, você vai tentar comprar um armário que se encaixe mais ou menos na sua necessidade de medida e a empresa lá vai entregar, o montador vai lá, vai montar, tudo bem. Só que aqueles armários que estão lá para vender, tem aos milhares lá. Nenhum deles foi feito para você, especificamente para você. Eles foram fabricados para atender não uma encomenda específica, mas para atender o quê? Uma demanda conhecida. Então, a Partira, né, que é uma marca desses armários aí, também não estou fazendo propaganda, é o nome que eu lembro, é um nome até diferente, fácil de gravar. Fabrica o quê? Milhares e milhares de armários de 4 portas, 3 portas. Eles fabricam de acordo com a demanda, com a necessidade dos clientes. Então, eles fabricam, estocam e vendem. Então, eles fabricam produtos semelhantes, produtos iguais, para atender uma demanda e não para atender um cliente em específico. Então, esse processo ininterrupto de produção, né, a gente chama de produção contínua. Né? E a forma de apurar o custo de cada armário pronto vai ser diferente, evidentemente. Né? Aqui na produção por encomenda, a gente viu que o custo do produto é o simples somatório da ordem encerrada. E na produção por processo, vocês, inclusive, já estudaram até agora, né? Como se apura o custo do produto na produção contínua. A gente soma todos os custos, matéria-prima, mão de obra e custo direto de fabricação do período,
e divide pela quantidade fabricada. E aí a gente acha o custo de cada unidade. E é assim que a gente calcula o custo do produto na produção contínua. Ou seja, vocês já, aliás, até agora é o que vocês estão estudando é produção contínua. Eu só não tinha falado esse nome para vocês, mas tudo que a gente viu até agora é produção contínua. Custo unitário é o quê? Soma de custo total dividido pela quantidade fabricada. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Só uma introdução aqui para a gente falar sobre os dois processos, né? E o que vai nos interessar, basicamente, além de compreendê-los, evidentemente, é entender como formar o custo em cada situação. Ficou claro para vocês essa diferença? Então, temos que na produção por ordem, né, é quando a empresa programa sua atividade produtiva a partir de encomendas específicas para o cliente, que a gente acabou de conversar, né, nos armários Todeskine, por exemplo. Cada pedido tem características especiais de tamanho, capacidade e outros atributos que o torna praticamente único para aquele cliente. Então, se você faz lá os armários, né, embutidos, você faz o armário especificamente para o seu apartamento, você não vai conseguir vender aquilo para ninguém, porque aquilo só cabe, só serve para você, tá de acordo com o seu gosto. Pode ser que você venda as madeiras, sei lá. Aliás, nem madeira é mais, né? É o tal da MDF, que não é madeira. Ninguém fabrica mais nada em madeira. Quer dizer, pelo menos essas empresas, né? De embutido e os bartirões também lá, né? Das Casas Bahia. A não ser que você encomende, né? Móveis rústicos, aquelas coisas todas, mas aí é outra história, né? Os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem de produção ou encomenda, então você vai ter, cada ordem vai ser uma conta, né, específica, e esta conta só para de receber custos quando a ordem estiver encerrada. Então, o produto está pronto, pronto e acabado, então a ordem não recebe mais nenhum custo, você pode ali fechar a ordem. Aqui um pequeno exemplo de uma ordem, tá? Aqui eu fiz uma ordem, uma forma horizontal, mas pode ser em vertical, enfim, tirei essa ordem aqui adaptei lá do livro do Pérez Júnior, o livro de contabilidade de custos dele, achei interessante, inclusive essa figura está lá no meu livro também. Então você vai ter a razão social da empresa, né, o número da ordem de produção, o nome do cliente, a data do início, o produto que está sendo feito, né, a quantidade. Se você estivesse fabricando aqui 3 unidades de máquina, né, então você teria aqui o custo final, você poderia pegar o custo total da ordem e dividir por 3, seria o custo de cada uma, né, sendo feito aqui pela ordem. Então aqui vão ser anotados todos os materiais diretos, né, relacionados a essa ordem, tudo que receber de material direto. Aí você vai ter um espaço para anotar a mão de obra direta, normalmente em quantidade de horas, a gente aprendeu isso, né? Quantidade de horas trabalhadas vezes o valor unitário, que já aprendemos a calcular também, né? E aqui o valor total da mão de obra, então, porque você vai ter aqui a quantidade de horas por pessoas trabalhando, né? Cada pessoa vai ter um tempo de trabalho, né? E cada um pode ter um valor diferente de hora, né? De hora de mão de obra. Você vai ter o montador, que tem um custo, você vai ter lá o supervisor, o gerente, né? O responsável pela venda, o responsável ali pela montagem, enfim, cada um pode ter um valor de hora diferente, né? De custo, né? De custo para a empresa. Então você vai detalhar aqui como a gente já aprendeu. E os custos indiretos de fabricação, que é muito comum serem distribuídos aos produtos, às ordens, né, em função de taxa de CIF, né, taxa de custo direto de fabricação. Isso a gente já aprendeu também, né, já fizemos isso. Então você tem, para você achar a taxa, você tem o CIF total e o total da base de rateio. Então é só dividir um pelo outro, você vai achar quanto de CIF vai ser aplicado em função daquela base de rateio. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício só para relembrar isso aqui. Aqui o fluxo de custo, né, de uma ordem, eu acho que eu até tirei isso aqui do material de vocês lá do AVA. Uma outra diferença, né, a gente comparando com a produção por processo, na produção por processo, a empresa fabrica, imagina lá os armários, né? Os armários são fabricados e são distribuídos, né, para as lojas que vão vender, né, as varejistas lá, vamos chamar assim, né, que vende um, vende outro. Só que aí o negócio é feito depois que é produzido, né? Você produz, distribui para o mercado e os negócios são feitos, né? São feitas as vendas. Na produção por ordem,
Normalmente acontece o contrário, você já faz o pedido, você já faz o negócio antes e depois é que você começa a processar a fabricação desse produto, né? Ou a prestação de serviço. Eu estou falando de ordem, né? A gente está falando aqui de produção, mas aplica-se da mesma forma para a prestação de serviço, né? Então a gente tem empresa que presta serviço e abre uma ordem de serviço. Então a gente vai acumular materiais na ordem, mão de obra direta e CIF na ordem também, tá? Então quando eu falar aqui de custeio por ordem, pensem que pode ser a produção ou o prestador de serviço, tá? Alguns exemplos aqui de produção por ordem: assistência técnica de veículos, fábrica de móveis por encomenda, a gente usou aqui no exemplo, empresas que prestam consultoria, serviço, né, auditoria, gráficas, fabricantes de piscinas, estaleiros, né, construtores de embarcações, fábricas de equipamentos de grande porte, construção civil e uma série de outras empresas aqui. A verdade é que, se você olhar em volta, né, de onde você está agora, a maioria das coisas que você tem em volta é feito por processo e não por ordem, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu telefone, eu tenho, sei lá, um copo aqui que eu estou tomando café, tem a tela do meu computador, tem, sei lá, tem aqui o ar-condicionado. Então, tudo isso foi feito não para mim, foi feito para uma demanda e eu faço parte da demanda. Assim, se eu for olhar em volta aqui, por exemplo, faça um exercício aí em volta de vocês, né? Aqui por encomenda, basicamente eu tenho o meu óculos, né? Foi feito por encomenda, ou seja, foi feito para mim, serve para mim. Eu escolhi a armação que eu queria, eu escolhi a lente que eu queria, que para tela azul, que fica escura, etc. Então, esse óculos atende a mim. Eu não vou colocar em outra pessoa, não vai servir se eu colocar. A minha CPU também, né? Eu não comprei pronta, eu mandei montar do jeito que eu queria, com a configuração que eu queria, placa de placa mãe, placa de vídeo, etc. Então o meu PC aqui, né? A base dele foi feito por encomenda, né? Então foi feito para mim. Óbvio que eu tenho certeza que ele serviria para muita gente, porque ele está bem equipado aqui em termos de componente. Mas, assim, foi feito nas especificações que eu pedi. Talvez uma outra pessoa não quisesse dessa forma ou não agradasse. Mas, no mais, aqui, o meu relógio, meu fone de ouvido, tudo é feito por processo. Bom, vamos então aos números que nos interessam, né? Vamos brincar de números agora. Vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. A empresa, a metalúrgica Chapa Quente, 5/12, ou seja, no início de dezembro, no finalzinho do ano ali, de 2000, do ano X4 qualquer, encomendou uma máquina pesada, né, das indústrias de máquinas Lawrence Mac, né, aquelas empresas lá da minha família, empresas fictícias, com prazo de entrega de 2 meses. Então ela fez a encomenda em 5 de dezembro, né, de X4, você fez um contrato, assinou um contrato lá com a previsão de entrega de 2 meses, ou seja, a previsão de entrega em janeiro. Para dar início aos trabalhos, a empresa emitiu a nota, a ordem de operação, né, a ordem de produção 1001. E aí, no mês de dezembro, para fabricar essa ordem, foram necessários aqui esse tipo de custo aqui, esses custos, né? Materiais diretos referente à fabricação dessa máquina, 30 mil, mão de obra direta, 20 mil, e os CIFs rateados a esta ordem, 15 mil total, 65 mil. Mas perceba, esses custos aqui referem-se a dezembro. Mas o que acontece? A máquina não está pronta em dezembro, mas ela acumulou 65 mil em dezembro. Ela vai continuar em fabricação no mês de janeiro e vai ser encerrada provavelmente lá no mês de janeiro mesmo. Mas em termos contábeis, vamos pensar o seguinte: o que a gente estudou? Numa empresa industrial, a gente tem 3 estoques básicos, né? Quais são? Estoque de materiais ou matéria-prima, estoque de produtos em processo ou produtos em elaboração,
que corresponde àqueles produtos que estão na fábrica ainda em processo de acabamento, né? Estão lá em fabricação ainda. E o estoque de produtos acabados, que refere-se ao que está pronto para ser vendido. Então, há uma transferência lógica, a gente até já viu isso, fez exercício, né? Sai da matéria-prima, vai para a fábrica, estoque de produtos em processo, e aí quando o produto está pronto, sai da fábrica, ou seja, do estoque de produtos em processo, vai para estoque de produtos acabados. E aí quando é vendido, sai de estoque de produtos acabados, sai como custo dos produtos vendidos. Essas máquinas aqui, essa e outras ordens, pode acontecer, ela não está pronta em 31 de dezembro, né? É o momento que eu vou fechar aqui o balanço do ano X4. Então, o saldo dessa ordem e todas as ordens que estiverem abertas estão o quê? Em processamento ainda, vão estar naquela conta estoque de produtos em processo que a gente aprendeu. Então, como ela não está encerrada em 31 de dezembro, o valor referente à ordem mais as ordens que estiverem em fabricação em 31 de dezembro vai estar lá naquela conta produtos em processo, que representa o quê? Produtos que faltam ainda, né, alguma coisa, receber algum insumo para que fique pronto o produto. E aí o ano vira, a fábrica começa a trabalhar depois do ano novo, e no ano de X5, ali no início, esta ordem ela recebe os custos necessários desse período aqui para a sua conclusão. Então recebeu mais materiais diretos 7.000, recebeu mão de obra direta de 5.000 e recebeu os CIFs referentes ao mês de janeiro, né, mediante rateio de 3.000. Recebeu mais 15.000. Então perceba, ela foi aberta em dezembro. Em dezembro ela recebeu 65.000. Continuou em fabricação em janeiro. Em janeiro recebeu mais 15. Então o custo total dessa ordem, supondo que ela foi concluída dentro do prazo, então ela vai ser de 80.000, porque a máquina foi concluída, não vai receber mais nenhum custo. Então, o custo total desse produto é de 80.000. E esse será, né, o custo final do produto acabado. Claro isso para vocês? Então, a ordem ela só para de receber custos quando o produto está acabado. Se ela passar de um mês para o outro, ela vem, né, com os custos acumulados de um mês para o outro, até que ela fique concluída. O custo final vai ser basicamente o quê? O somatório de todos esses custos que ela recebeu durante o seu processo de fabricação. Muito bem, aí a máquina está pronta. Duas coisas podem acontecer. Esse custo, né, do produto acabado e para o estoque do produto acabado, isso se o contrato prevê que a máquina vai ser fabricada e o cliente venha buscar a máquina. Então você vai ter a transferência de estoque de produtos em processo, ou seja, o estoque da fábrica, para estoque de produtos acabados. Mas vamos supor que o contrato prevê não que a empresa vá buscar, mas que a máquina seja finalizada e montada lá no cliente. Aí, nesse caso, você não precisa contabilmente estocar essa máquina, porque você já vai sair da produção direto para o cliente. Então, você não precisa transferir para custo dos produtos acabados. Você pode transferir direto para custo dos produtos vendidos. A máquina, né, está aqui a conta, a OP1001. Então, os insumos necessários de dezembro, aí ela continuou em fabricação, recebeu mais insumos em janeiro, aí o custo total 80.000. Se ela for estocada aguardando a retirada do cliente, a gente joga em produtos acabados. E aí, quando faturar, crédito em produtos acabados, débito CMV. Se ela for entregue direto no cliente, então não preciso passar contabilmente pelo estoque, já sai direto como custo dos produtos vendidos. Né? Aí aqui o fluxo completo, né, desse caso. Então a matéria-prima ou os materiais, né, são transferidos para produtos em processo, para a ordem, né? A mão de obra direta e o CIF são transferidos para cá. Se for estocado o produto após a sua fabricação, vai para estoque de produtos acabados, e aí quando for faturado, ele sai como CPV. Se for entregue diretamente ao cliente, já sai direto como CPV sem a necessidade de passar por estoque de produtos acabados. Vamos fazer um
um exercício. Eu mandei para vocês essa folha de exercícios, exercício 4. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos ver aqui o que acontece aqui, ó. A empresa de móveis planejado Alfa utiliza o sistema custeio por ordem, fabrica móveis por encomenda, com as especificações definidas pelo cliente. Para apropriação dos custos indiretos de fabricação, ela utiliza a taxa pré-determinada de CIF. Aqui estão as demais informações, né? Então, o CIF estimado, né, para todo o processo, tanto dessa cozinha aqui, né, é uma cozinha planejada, e outras ordens, o CIF total estimado do período é de 150 mil. E a base de rateio é o tempo de mão de obra de fabricação. Então, o tempo de hora de fabricação estimados é de 3.000 horas. Então, nós temos 3.000 horas estimadas para a fabricação de todas as ordens, inclusive esta aqui. E esta consome 150 horas de mão de obra direta para ser fabricada. Então, temos aqui a matéria-prima, mão de obra direta, o tempo de fabricação. E queremos saber qual a taxa pré-determinada de CIF aqui para aplicação a essa ordem e as demais, o CIF que foi calculado para esta ordem e o custo total dessa ordem. 5 minutinhos para vocês trabalharem aí, já já a gente corrige, beleza? Vamos praticar aí, pessoal. Vamos à correção desse primeiro exercício. Então, queremos saber aqui qual a taxa, inicialmente, a taxa pré-determinada de CIF, ou seja, quanto de CIF a gente vai aplicar a essa ordem aqui. Veja que não foi informado aqui os CIFs, a mão de obra das demais ordens, né, para a gente calcular o percentual. Mas ele deu a informação para a gente calcular em forma de taxa, que é a mesma coisa que a gente já aprendeu, né? Então aqui a gente tem um CIF estimado total, né, de 150 mil. Então esse CIF estimado é um CIF comum a todas as ordens do período e a gente quer saber quanto especificamente vem para esta ordem aqui, né? O Carlos ele achou que 5%, né, do total. Ele fez de uma outra forma, né? Ele já atribuiu aqui o percentual direto, né? Mas normalmente a gente calcula a taxa, porque a mesma taxa facilita no cálculo, a gente aplica as outras ordens também. Então aqui a gente vai ter uma taxa de R$ 50 de mão de obra de CIF, né? Aqui a gente pode até acrescentar de CIF para cada hora de mão de obra direta, né? Ficar assim, para cada 1 hora de mão de obra direta. Então, a taxa pré-determinada de CIF é essa. Como a gente tem, né, essa ordem consumindo 150 horas, então a gente vai ter aqui, né, no número 2, quanto daqueles 150 mil serão aplicados nessa ordem, né? Então a gente vai ter aqui 150 horas vezes 50 reais por hora mod, né? Para cada 1 hora de hora mod. Então o CIF a ser apropriado a essa ordem vai ser de R$ 7.500. E aí queremos saber qual o custo total dessa ordem de produção, que, como eu falei para vocês, é o somatório dos custos que ela recebeu: mão de obra, matéria-prima e os CIFs rateados a ela. Nesse caso aqui vai ser mão de obra, matéria-prima mais o CIF, né? Mais o CIF apropriado a ela. Então teremos total de 21.500. Muito bem. Alguém ficou com alguma dúvida aqui, queira comentar nesse exercício? Vamos ver o próximo exercício. Bem parecido, né? Só que a gente tem outras informações e outras ordens envolvidas. Uma empresa fabricante de equipamentos de construção civil adota o sistema de custeio por ordem de produção. No início do mês de referência, as ordens em andamento apresentavam os seguintes saldos, ou seja, custos acumulados no período anterior. Então, imagina que a gente está no mês de outubro.
essas ordens aqui já tinham sido abertas no mês de setembro e já acumularam esses custos aqui: matéria-prima, mão de obra e os CIFs atribuídos a elas no mês anterior. Aí lembrem, né? Eu mostrei aqui nos slides, aliás, já mandei os slides para vocês. Se a ordem for aberta no mês e continuar no mês seguinte, ela continua recebendo custos. Então, no mês seguinte, ou seja, no mês corrente que a gente está avaliando, a ordem 101, que já tinha sido aberta antes, né? Já tinha acumulado 7 mil, recebeu mais matéria-prima e mais mão de obra, a 102 também, a 103 e a 104, ela foi aberta nesse período e recebeu também matéria-prima e mão de obra. Aí deixei de propósito aqui esse quadrinho aqui, porque a gente não tem aqui a informação dos custos indiretos de produção, né? É CIP ou CIF é a mesma coisa, tá? Custo direto de fabricação, custo direto de produção. Mas aqui embaixo está escrito o seguinte, ó: os custos indiretos de produção somaram 6.400, ou seja, são os CIFs comuns a todas essas ordens que estão em aberto nesse mês, tá? E foram rateados proporcionalmente ao consumo de mão de obra direta do mês. Por acaso usamos aqui a mesma base do exercício anterior, tá? Não tem problema nenhum. E considerando que as ordens 101, 102 e 104 foram encerradas nesse período, qual seria o custo do produto vendido, ou seja, o somatório dessas ordens encerradas? Então, para a gente fazer o somatório e achar a resposta, que é uma dessas aqui embaixo, a gente tem que inicialmente fazer o quê? Calcular o custo de cada ordem, o custo total de cada ordem. Aqui, né, nesse período, eles já receberam matéria-prima e mão de obra direta. A gente precisa identificar quanto de CIF vai para cada ordem. Como é que a gente pode fazer isso? Ou você calcula, né, do jeito que a gente já aprendeu também, percentual, podem calcular o percentual aqui e fazer a distribuição, ou podem fazer essa distribuição aqui dos 6.400 pela taxa de CIF, né? Então, o CIF total é 6.400, o total da base de rateio é 4.000. Então, vocês podem achar a taxa aqui e fazer a multiplicação e aplicar como a gente viu aqui, né, no exercício anterior. Correto? E aí, vocês vão achar quanto essas ordens receberam aqui no mês corrente. Lembrando que ainda tem custo acumulado do mês anterior. E aí vão chegar a resposta. E vamos fazer isso já. Então vamos trabalhar nesse aí, para a gente amarrar bem esse conceito de custo por ordem de produção. Bom, então vamos à correção aí do nosso exercício. Então a gente quer saber quanto a gente vai apontar como custo produto vendido dessas ordens aqui que foram concluídas no período em análise. Lembrando que essas 3 ordens aqui já foram iniciadas no período anterior, então já tem algum custo acumulado. Então a gente precisa, nesse período, quer dizer, o que já foi feito aqui para nós, já foi identificado, são os custos diretos com as ordens. Então essa seria a primeira coisa a se fazer, já está pronto aqui. A outra coisa que a gente tem que fazer é identificar quanto de CIF vai para cada ordem. Então, a gente pode fazer isso de 2 formas, como a gente aprendeu. Ou a gente calcula a taxa de aplicação de CIF, como a gente viu no exercício anterior, ou a gente faz com os percentuais. Então, aqui, se a gente, como a base de rateio é o consumo de mão de obra direta, então a gente teria aqui que, por exemplo, a ordem 101 consumiu 25% de mão de obra direta total, né? Então 25% de 6.400 vem para essa ordem. A ordem 102 consumiu a metade da mão de obra, então metade dos CIFs vem para essa ordem e assim sucessivamente. E aí a gente teria essa distribuição aqui, essa distribuição de CIF para cada ordem. E aí a gente conseguiria chegar ao custo total de cada ordem, né? Do período e das ordens terminadas, basta somar. A outra forma que a gente pode fazer para fazer essa distribuição dos CIFs, né,
Basta a gente pegar aqui, achar a taxa, como a gente viu ali no outro exercício, né? Temos aqui a taxa de CIF, né? Que vai ser de 1,60 para cada R$ 1 de mão de obra direta. A taxa a gente acha dividindo o CIF que a gente quer distribuir pelo total da base de rateio. Então, a gente teria aqui, né, que cada ordem recebe R$ 1,60 de CIF para cada R$ 1 de mão de obra direta. Então, a mão de obra da 101, por exemplo, é de R$ 1.000. Então, 1.000 vezes 1,60, a 102, 2.000 vezes 1,60 e assim sucessivamente. Perceba que os valores encontrados aqui são os mesmos, né, do que se a gente fizer pelo percentual. E deu exatamente o mesmo, porque os percentuais também deram cheios, né, não saíram quebrados com dízimo, e a taxa também, né, também ficou inteirinha aqui, 1,60. Então, tendo já os custos totais de cada ordem, a gente vai, então, identificar qual o custo final das ordens, né? Então, o custo total vai ser o somatório de todas elas. Então, deixa eu aproveitar aqui o espaço aqui embaixo. Então, nós temos aqui as ordens que foram encerradas, né? A 101, a 102 e a 104. A 101 aqui, a 102 e a 103 já tinham um custo inicial. No mês corrente, elas receberam essas matérias-primas, receberam essas mãos de obras aqui, direta. Vejam que a 104 não tinha custo inicial porque ela foi aberta nesse período. E aí o CIF total aqui que a gente distribuiu, né, com um rateio, e o custo total de todas, sendo que a 103 permanecerá em estoque de produtos em processo, porque não foi encerrada. Mas a 101, a 102 e a 104 foram. Então, elas foram encerradas e então podemos fazer o faturamento aí, né? A venda e o custo dos produtos vendidos, que vai ser basicamente o somatório dessas que foram encerradas aí. Então, a gente teria aí a resposta 26.900. Então, 10.600 da ordem 101, 13.000 da ordem 102 e 13.300 da ordem 104. Então, até agora a gente estava trabalhando o custeio por ordem de produção. Então, agora a gente vai falar da produção contínua, só relembrando que a gente já conversou no início. A produção contínua ocorre quando a empresa produz em série e não para atender uma encomenda específica, tá? Uma linha de produtos. Então, ela fabrica, né, produtos para atender uma demanda, né? Ela produz para abastecer estoques, para atender a demanda e não para atender encomendas específicas. Os produtos são semelhantes, são homogêneos, né? A gente olha essa figura aqui, demonstra bem isso, né? Uma produção processo, fabricando diversos, milhares de produtos semelhantes e iguais, né? Não para atender uma encomenda, né? Mas para atender uma clientela, vamos chamar assim, né? Os produtos padronizados e, né, a fabricação desses produtos, dessa quantidade, é fruto da experiência do setor de vendas, né, da empresa, no que se refere à demanda, né, ao perfil do mercado consumidor. Então, ele fabrica para atender a necessidade da demanda, também não fabrica para atender, fabrica a esmo, né? Não, vamos fabricar até entupir o depósito. Não, fabrica para atender uma demanda X qualquer, para atender o mercado regional, atender o mercado nacional ou, quem sabe, o mercado mundial, né? Aqui alguns exemplos. Comentei no início, né? Se a gente olhar para o lado, basicamente, mais de 90% do que você olhar foi feito por processo, produção contínua, foi feito em grande quantidade para atender uma demanda. Então, temos aí indústria têxtil, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de aço, indústria de peças automotivas e tem tantas que não dá nem para colocar aqui. Na produção contínua, os custos são acumulados em contas representativas do produto ou de linha de produtos e não numa ordem, como a gente viu. Essas contas nunca são encerradas, você vai ter aquela conta daquele estoque, daquele produto que vai sendo abastecido continuamente em função da produção. E há um fluxo contínuo de produtos em elaboração, produtos acabados e custos dos produtos
vendidos nesse processo, nesse ciclo. Então vamos aos números, que é o que nos interessa. Vamos ver aqui a situação da empresa industrial Brasil. A empresa industrial Brasil, ela fabrica o produto K, apresentou os seguintes dados no final do mês de julho. Então tem aqui estoque inicial de produto em elaboração a produto acabado zero, então não tinha nada em estoque. Custo de produção do período relativo a esse produto. Então foram acumulados aqui 21 mil de material direto, né? Aqui o mês de julho, né? Então no mês de julho a produção de K recebeu 21 mil de material direto, principalmente a matéria-prima, né? A mão de obra direta, 16.632, e os custos indiretos de fabricação rateados a esse produto, 22.368. Então, o total aí do custo de produção do período, o custo que a fábrica recebeu nesse período para fabricar o produto K, 60 mil, correto? E supondo que dessa produção aqui, 75% ficou acabado dos produtos, então 75% dos custos aqui foram transferidos para estoque de produtos acabados, e do que foi acabado, né, a indústria apurou que 80% foram vendidos. Então, a gente visualizando isso no fluxo contábil, que é mais prático para visualizar, né? Então, temos aqui duas contas de ativo, uma conta de produtos em processo e uma conta de produtos acabados. Então, temos aqui recebendo a débito, né, a conta de ativo, 60 mil, e aí foi dito que 75% desse valor foi acabado, né? Foram acabados. Então, o custo da produção acabada aqui vai ser de 45 mil. Não tinha nada aqui de produtos prontos para vender, recebeu 45. Foi dito aqui que 80% desse valor saiu como custo do produto vendido, em função da venda, e temos aqui um fluxo, né, desses valores com as informações que foram obtidas, foram apresentadas, né? Mas aí o seguinte, a gente falou aqui, né, eu falei para vocês no início, que entre as diferenças do custeio por ordem e custeio por processo é a apuração do custo. Então, a apuração do custo por ordem é o somatório da ordem, já fizemos aqui até os exercícios, e no custo por processo é o custo médio, ou seja, o custo total seria aqui 60 mil, dividido pelas quantidades fabricadas. Só que nesse exemplo aqui a gente não tem informação das quantidades fabricadas. A gente precisa dessa informação para apurar o custo unitário, correto? Então imagine que a gente iniciar a produção com 60 mil no processo e fabricar 3 mil unidades, iniciar a produção de 3 mil unidades e terminar dentro do mês de julho, qual seria o custo de cada um? Basta dividir os 60 mil por 3 mil unidades. E aí a gente teria o custo unitário de R$ 20. Confere? 20 vezes 15, 60 mil. Tá, mas é sempre assim? É normal a empresa começar a fabricar e terminar no mesmo período? O mais comum, como a produção é ininterrupta, é que ela comece a fabricar, aí vire o período, vire o mês de julho para o mês de agosto, você tem ali produtos ainda em elaboração, tem produtos ainda em fase de acabamento, e enfim. Mas aí como calcular o custo do unitário se eu não tenho todas as unidades acabadas no período? Então é isso que a gente vai ver como calcular aqui. Vamos imaginar o seguinte, que nesse exemplo aqui da CIA Brasil, foram iniciadas 3 mil unidades de K, só que só foram terminadas no período, em julho, 1.800 unidades. E 1.200 ficaram ainda por terminar, serem concluídas em agosto. E elas estão produzidas pela metade, ou seja, já receberam 50% dos custos necessários para a sua fabricação. Aí a pergunta é, com qual valor eu transfiro as 1.800 unidades para o estoque de produtos acabados? O que eu preciso achar aqui? O custo de cada uma, correto? E aí o que eu posso fazer? Posso dividir os 60 mil por 3 mil? Ou dividir os 60 mil por 1.800? O que vocês acham? A Ana falou 1.800. Alguém concorda com a Ana Vitória? Vamos pensar aqui o seguinte. Temos 60 mil aqui de custo, confere?
Se eu dividir os 60 mil por 1.800, eu vou achar um custo unitário. Tá? Óbvio, né? Matematicamente. Mas essas 1.200 aqui já não receberam metade dos custos necessários para ficarem prontas, ou seja, não receberam parte daqueles 60 mil também? Então, se eu dividir por 1.800, eu vou desconsiderar o custo que foi aplicado aqui também? Eu posso fazer isso? Não, né? Então, eu não posso dividir por 1.800, porque essas 1.200 já receberam alguma coisa. Confere? Tá, tudo bem. Então, se não é por 1.800, é por quanto? É por 3.000? Ora, mas se eu dividir por 3.000, eu caio na mesma armadilha, né? Porque eu não tenho 3.000 unidades prontas. Eu só tenho 1.800 unidades prontas. Essas aqui não foram concluídas ainda. Então, para resolver isso na prática, o que a gente utiliza? Está escrito aqui em cima, né? A produção equivalente, que vai corresponder ao quê? A quantidade, como está escrito aqui, ó, a quantidade de produtos que se poderiam, né, que poderiam ser acabadas ou concluídas com os custos que foram colocados no processo. Então, veja aqui o seguinte: nós temos 1.800 unidades que foram totalmente acabadas, ou seja, receberam todo o custo necessário. Mas eu tenho 1.200 unidades pela metade, ou seja, que foram fabricadas até um certo ponto, ou seja, receberam já 50% dos custos necessários para ficarem prontas. Nesse caso, qual seria a produção equivalente? Se eu tenho, por exemplo, 1.200 que receberam metade dos recursos para ficarem prontas, eu tenho 1.200, vamos chamar assim, feitas pela metade. Com o recurso que eu coloquei em 1.200 que ficaram pela metade, os mesmos valores eu não conseguiria fazer 600 inteiras, equivalentemente? Então, isso é produção equivalente. Então, eu tenho, nesse período, equivalentemente prontas, acabadas, 1.800 unidades que já receberam todo o custo necessário, mais 1.200 que receberam apenas 50% daqueles custos. Ora, se eu tenho 1.200 que ficaram pela metade, com o recurso que eu coloquei aqui, daria para fazer 600 unidades inteiras. Então, 600 unidades equivalentemente inteiras, mais 1.800, dá um total de 2.400 unidades. E aí, o custo médio vai ser quanto? Custo total de produção, 60 mil, dividido pela minha quantidade equivalente, que é de 2.400. Então, cada uma vai ter o custo unitário de R$ 25. Aquelas 1.800 unidades que vão sair da fábrica vão ser transferidas para o estoque de produtos acabados pelo valor de 45 mil, ou seja, 1.800 unidades vezes R$ 25. E aí vão ficar, né, em elaboração 15 mil ainda. Né? A gente lançou 60 mil no período, só vamos transferir, né? Vamos olhar aqui contabilmente, a gente vê isso melhor. Então eu tenho aqui, né, os 60 mil de custo no período. Foram acabadas 1.800 unidades ao custo unitário de 25, que a gente achou, né, um custo equivalente. Então isso aqui dá 45 mil. Então, custo da produção acabada do período, 45 mil. Vão permanecer em estoque quanto? O saldo da conta aqui, né? 60 menos 45, 15. E esses 15 mil aqui corresponde ao quê? A 1.200 unidades no estado de 50% a R$ 25 cada uma. E dos 45 mil aqui de produtos acabados, né? Foi dito que 80% do que foi acabado foi vendido, então 80% de R$ 1.800, de 1.800 unidades dá 1.440. Então 1.440 vezes 25 dá 36. Então o CPV aqui seria de 36 mil. Alguma pergunta? Então vamos praticar isso. Então eu gostaria que vocês fizessem esse aqui agora. Já mandei os slides para vocês antes do intervalo. Aqui nós temos, então, a indústria de produção contínua, adota o sistema do processo para a produção de seus custos. Em determinado período, a empresa iniciou a produção de estoques de produtos acabados em elaboração, estavam zerados.
Depois a gente vai ver por que essa informação aqui é importante, né? Mas isso é para outra aula. Então temos aqui a matéria-prima, a mão de obra, né? E os CIFs do período. Aí está aqui somado, né? Somados. Iniciou a produção de 6.000, mas concluiu no período apenas 4.500, ficando 1.500 para terminar ainda, né? E essas 1.500 unidades receberam já 60% dos custos necessários para a sua conclusão. Então, com base nesses dados aqui e com base no que a gente viu aqui agora, vamos calcular o valor da produção acabada do período e o estoque de produtos em elaboração, ou seja, o que vai permanecer em andamento, e aí vocês vão tentar achar a resposta aí numa dessas letras. Então, vamos trabalhar e daqui a pouco eu corrijo. E a gente continua, que ainda tem mais um assuntinho para terminar aqui. Bom, vamos então corrigir aqui a nossa questão 6. Então, temos aqui os valores dos insumos de custo, valores totais, matéria-prima consumida, mão de obra aplicada e os custos indiretos de fabricação, no total de 216.000. Iniciamos a fabricação de 6.000 unidades, só foram concluídas 4.500. E aí a gente quer saber qual foi o custo da produção acabada dessas 4.500, porque o restante, ou seja, 1.500, ficaram no estágio de 60%. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a produção equivalente. Então, a produção equivalente aqui de uma forma bem simples, né? A gente pode calcular assim. Então, a produção equivalente, vamos ter 4.500 unidades já prontas, e aí temos 1.500 que estão no estágio de 60%. Então, vamos ter aqui 1.500 no estágio de 60%, equivalente a 900 unidades. Então, 900 mais 4.500. Então, temos 5.400 unidades, vamos chamar assim, equivalentes. O que a gente precisa calcular agora? O custo de cada uma, o custo médio. Então, o custo médio, a gente vai ter aqui o custo total, que é de 216.000, dividido pelas unidades equivalentes. Então, temos 5.000 unidades equivalentes. Então, cada unidade tem o custo médio, né, o custo equivalente de R$40. Então, eu preciso saber qual o valor da transferência para estoque de produtos acabados dessas 4.500 unidades aqui. Então, basta multiplicar essas 4.500 unidades pelo custo médio que a gente acabou de apurar, por R$40. Então, o custo da transferência vai ser aqui, por acaso, que já está na letra A, 180.000. E o que ficou por terminar, custo do estoque, né, de produtos em elaboração, temos aqui 1.500 unidades que ficaram no estágio de 60%, ao custo de 40 cada uma, deu 36.000, que é a resposta da letra A. O estoque final a gente pode também apurar pelo saldo, né? Então, deixa eu botar um ou aqui. Então, eu posso pegar o custo total, que é 216.000, menos o que foi acabado, ou seja, o que foi transferido, 180.000. Isso aqui fica igual a os mesmos 36.000. E vamos voltar para o nosso slide, só para a gente fechar nosso encontro hoje, tá? Vamos voltar a esse exemplo aqui da produção equivalente. Vamos imaginar o seguinte: quando a gente vai produzir, trazer o nosso exemplo de camisas que a gente usa lá na sala, né? Quando a gente vai produzir camisas, por exemplo, né, a fábrica tem lá a quantidade que ela recebe lá da diretoria, né, que tem que produzir em função da demanda, etc. E aí ela solicita ao almoxarifado geral a quantidade de tecido necessária para fazer lá, sei lá, vamos botar aqui 3.000 camisas. Muito bem. Então, para iniciar o processo, normalmente o que acontece? A fábrica solicita a matéria-prima, no caso do tecido, ó, pede todo o tecido. E aí esse tecido, né, à medida que ele vai se transformando em camisa,
né? Vamos tentar imaginar o processo na nossa cabeça. À medida que esse tecido vai sendo costurado, cortado, acabado, ele vai recebendo agregação de trabalho de pessoas, ou seja, de mão de obra direta e os CIFs que são atribuídos à fabricação dessas camisas. Então, assim, se a gente começar a fabricar 3.000 camisas e só concluir 1.800 no mês, como está aqui nesse exemplo, o que acontece? Vão ficar por terminar 1.200 camisas. Só que aquelas 1.200 camisas ali que estão por terminar já estão com todo o tecido que ela precisa, concorda comigo? Já tem toda a matéria-prima ali. Não precisa receber mais matéria-prima, porque as 1.200 já estão com toda a matéria-prima. Vocês concordam com isso? Essas 1.200, quando eu digo que nesse exemplo aqui simples, as 1.200 unidades estão no estágio de 50%, eu estou dizendo que a matéria-prima está em 50%, a mão de obra está em 50% e os CIFs estão em 50%. Ou seja, eu não tenho informação do sistema suficiente para saber o estágio de acabamento de cada item de custos. E aí eu volto naquela máxima que eu comento sempre, né? Quanto mais e melhor informações a gente tem do processo, melhor vai ser a apuração do nosso. Então imagine, se eu tiver a informação dos estágios de acabamento dessas 1.200 unidades aqui, eu consigo apurar um custo mais próximo do real. Porque a matéria-prima, normalmente, ela é colocada diretamente no processo. Dificilmente você vai ver produto que ainda vai receber matéria-prima, porque é a partir dela que você fabrica, que o produto começa a se desenvolver. Você coloca a matéria-prima no processo, vai recebendo agregação de valores, de outros materiais, de mão de obra, etc. Mas aí como resolver isso, então, no cálculo da quantidade equivalente, se eu tiver as informações de acabamento, de estágio de acabamento por item de custo, e não de uma forma global, ou seja, sugerindo que todos eles estejam em 50% de estágio, né? Vamos ver como isso aconteceria. Vamos supor, então, aqui que, voltando ao nosso exemplo da CIA Brasil, as 1.200 unidades que ficaram por terminar já receberam toda a matéria-prima, ou seja, em relação à matéria-prima não precisa receber mais nada, então eu diria que estaria num estágio de acabamento em relação à matéria-prima de 100%. Vamos supor que essas 1.200 já receberam 60% do valor da mão de obra direta necessária, né? Foi verificado por apontamento. E 50% dessas 1.200 unidades estão no estágio de acabamento de 50% de CIF, ou seja, ainda vão receber mais CIFs, tá? Mais 50%. E aí vamos ver, então, o que a gente vai fazer diferentemente do que a gente viu aqui em produção equivalente. Nada. Vamos calcular a produção equivalente do mesmo jeito. Só que em vez de eu calcular a produção equivalente de todos juntos, num percentual só, a gente vai calcular a produção equivalente por item de custo. Vejamos aqui, então, no caso da matéria-prima, do material direto. As 1.800 unidades acabadas já estão com toda a matéria-prima. As 1.200 unidades que estão por terminar ainda, falta acabamento, alguma coisa assim, já receberam toda a matéria-prima. Então eu posso dizer que aquelas 1.200 unidades em relação à matéria-prima, eu tenho o quê? 3.000 unidades equivalentes. Não preciso mais colocar custo de matéria-prima nesse produto, porque ele já recebeu tudo. Com relação à mão de obra direta, eu tenho 1.800 unidades que já receberam toda a mão de obra direta e eu tenho 1.200 que recebeu já 60% dos custos necessários para fazer as camisas, né? Então, equivalentemente, eu teria aqui em relação à mão de obra direta, deixa eu ver, 720. 720 mais 1.800, 2.500 unidades equivalentes em relação à mão de obra direta. Em relação à CIF, a continha é a mesma, né? Eu tenho 1.800 unidades acabadas e tenho 1.200 pela metade, que seria aqui o nosso 600 unidades, né? Que daria 2.400. Então, beleza, eu já tenho as unidades equivalentes por item de custos. 3.000 mais 2.520 para mão de obra direta e mais 2.400 em relação à CIF. E aí, como calcular o custo médio?
Da mesma forma que eu calculei as unidades equivalentes por item de custos, eu vou calcular o custo médio por item de custo. Então, esse aqui é o custo da produção total, foi informado lá no primeiro slide do exemplo. 21 mil de material direto, 16.632 de MOD e 22.368 de CIF. E aí o custo médio ou custo unitário equivalente será, então, 21 mil dividido pelas 3.000 unidades equivalentes de material direto, dá R$ 7,00. Mão de obra, 16.632 dividido pelas 2.520 unidades equivalentes, R$ 6,60. E o CIF dá R$ 9,32. Então, o custo unitário desse produto é R$ 22,92. Perceba, bem diferente de R$ 25,00 que a gente tinha visto, né, considerando um valor global ali de acabamento. É aquela mesma história que a gente falou lá quando estudou departamentalização, lembra? Eu dei um exemplo para vocês da camisa branca e estampada. Sem departamentalização e com departamentalização, ou seja, com mais informações do processo, como a gente chegou a um custo mais racional, né? Mais próximo do real. A mesma coisa aqui, quanto mais informação eu tenho do processo, melhor apurado esse custo e mais gerenciável ele é. Então, o meu custo unitário aqui seria R$ 22,92. O custo da produção acabada não será 45 mil, ou seja, será 41.256. E vai perceber aqui que, inclusive, o lucro vai aumentar, né? O lucro bruto vai aumentar, porque você vai diminuir o CPV, né? Olha que coisa interessante, em termos gerenciais, né? Então, contabilmente, trazendo isso aqui, né, para a nossa boa e velha contabilidade, temos aqui o nosso estoque de produtos em processo da fábrica, recebendo aqui os 60 mil. E aí as 1.800 unidades agora com um custo melhor apurado, vezes 22,92 dá 41.256, antes era 45, né? Se já está pronto, sai daqui. Esse é o custo da produção acabada de 41.256. E aí, como foi informado, 80% de 1.800 unidades foram vendidas, né? Então o meu CPV, perceba, era 36, se eu não me engano, né? 36 alguma coisa. Agora é 33,04, né? 004. Olha como vai diminuir meu CPV, como isso aqui vai refletir lá no resultado, né? Com o aumento do meu lucro bruto. E vão ficar no estoque de produtos em processo. Como eu falei, eu posso apurar o próprio saldo aqui na conta. 60 mil menos 41.256, que dá 18.774, ou representá-lo pela sua própria composição, que é 1.200 unidades a 100% vezes 7, 1.200 a 60% vezes 6,60, que aí dá os mesmos aqui, 18.744, aqui embaixo, né? E eu tenho mais informação do processo, eu consigo chegar ao custo melhor apurado. Então, fizemos hoje aqui, né, o exercício 4, produção por ordem, o exercício 5, produção por ordem, e fizemos o exercício 6, né, produção por processo, daqui. E aí eu vou deixar para vocês, eu sugiro que façam hoje ainda, ou mais próximo dessa aula, o exercício 7. Aí eu vou corrigir no próximo encontro, com mais calma, né? Esse aqui vocês vão levar um pouco mais de tempo para fazer. E tem os mais teóricos, são apenas 3, mas abordam bem o que a gente trabalhou hoje, em termos conceituais. Então temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Então no próximo encontro a gente vai corrigir e discutir a correção desses exercícios. No próximo encontro, a gente vai continuar com esse assunto. Mas acreditem, a gente vai aprofundar ele um pouco mais. Tem mais uma coisinha aí. Porque, veja bem, no exemplo que a gente está trabalhando, eu estou fazendo isso por etapas, né? Então, assim, para vocês irem aprendendo uma coisa, aí estou acrescentando uma outra coisa, vocês estão aprendendo. Então, vimos a produção equivalente, o estágio de acabamento global das unidades por terminar, é um cálculo mais simples. Estamos vendo agora, vamos fazer o exercício com estágio de acabamento diferenciado nas unidades por terminar. Então, tem só um pouco mais de cálculo para fazer, mas a lógica é a mesma. Só que nesses dois exemplos, eu considerei que não tinha estoque inicial no processo, né? Os estoques iniciaram com um saldo zero. Isso facilita bastante o cálculo. Porque, perceba, isso aí, nesse exemplo,
a gente tem que as informações são do mês de julho, né? E passaram para o mês de agosto 1.200 unidades para serem terminadas. Ou seja, no estágio 50% no modo global, ou se eu tiver as informações de cada item, tá? Tanto faz uma coisa ou outra. E aí agora estamos, na próxima aula, estaremos no mês de agosto. No mês de agosto vamos ter as unidades iniciadas para o mês de agosto. Essas unidades iniciadas algumas vão ser terminadas, outras passarão para setembro. Só que temos as unidades que vieram do mês de julho, as 1.200, que tem que ser, elas precisam ser completadas no mês de agosto. Muito bem. E aí, como calcular a produção equivalente no mês de agosto? Considerando que tem estoque inicial. E aí a gente vai abordar uma coisa que eu sei que vocês gostam muito, que é PEPs e custo médio. Aí a gente vai ter que fazer essa continha quando eu tenho estoque inicial, considerando ou critério PEPs ou critério custo médio. E aí, né, aí a gente vai aprofundar nisso aí e trabalhar. Eu sei que vocês gostam. Não, é tranquilo, pô. Ó, esse assunto que a gente está trabalhando aqui hoje, alguns alunos acham que é o fim do mundo, é difícil a beça. Vocês não conseguiram acompanhar? Eu vi, pelo menos, quem está compartilhando aqui comigo, eu estou vendo que está entendendo, está respondendo. Então, o nosso próximo encontro vai na mesma levada. Eu vou fazer de um jeito que vocês consigam, né, compreender. E aí, se tiverem dúvida, a gente vai tirando a dúvida. Mas, assim, é tranquilo. O importante é que vocês entendam bem o que a gente está discutindo hoje, porque, como a gente viu, né, desde o início da aula, eu só estou complementando. Eu não começo com o assunto já dando, né, o petardo, né, a bomba atômica. Eu começo devagarzinho, com os estalinhos, aí vou acrescentando mais uma bombinha, e aí quando chega na bomba atômica você já sabe como desarmá-la, né? Você já aprendeu. E é assim que a gente faz. E tem dado certo. Então, pessoal, por hoje eu acho que é o bastante. Eu consegui concluir aqui o objetivo desse encontro de hoje. Espero que vocês estejam satisfeitos. Então, desejo a vocês aí uma boa semana, uma semana de paz, né? Que esqueça, tire essa ansiedade aí do peito, a Joilma. Que a gente tenha uma semana de paz, que a gente consiga, né, se deslocar nesse Rio de Janeiro de uma forma que a gente não seja abordado, né, não seja alvo de nada. E assim, né, aqui no Rio de Janeiro a gente vive um dia após o outro, né, infelizmente. Até quando a gente puder sair daqui. Fiquem com Deus, boa semana para vocês e até uma próxima. Qualquer coisa, meu e-mail está lá à disposição, só falar comigo, tá? Até mais.